Passo a passo infalível, inscrições para militar temporário no Rio Grande do Sul. Talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo, fica aqui comigo, tem muita informação, independente de qual seja o seu estado, vai funcionar para você. Tá? Existe uma familiaridade muito grande entre as exigências, entre os estados para militar temporário do Exército Brasileiro. É claro que cada edital, cada estado tem suas próprias exigências, mas não é um erro, não é um absurdo falar que existe uma familiaridade entre as exigências. Inscrições, as inscrições estão abertas para nível técnico e superior no Rio Grande do Sul. Eu estou usando isso aqui, mas estava ficando perdido. Vamos lá. Inscrições estão abertas para o Rio Grande do Sul. Você que tem nível superior, você que tem nível técnico, agora é a hora de você ir para cima desse processo seletivo. Vamos lembrar o que aconteceu recentemente. Por que recentemente? A última edição encerrou quase agora. Tá? Quase agora que eu falo fevereiro. E aí nós observamos muita decisão judicial aí no Rio Grande do Sul. O que a gente não sabe, são diversos candidatos e não tem como você identificar o que aconteceu em cada caso. Mas eu tenho absoluta certeza e e como é que eu justifico isso? Porque as minhas redes sociais, a nossa central de atendimento, as resoluções dos nossos alunos, a gente está muito por dentro do processo seletivo, então a gente consegue ter uma leitura, ter um olhar clínico para isso que eu vou falar agora para você. Parte dessas decisões judiciais poderiam ter sido evitadas em preparação. Então, o candidato, ele participa do processo seletivo, não entrega aquilo que é solicitado e tenta reverter através, contratando um profissional de serviços jurídicos para ressuscitar a aprovação. Então, esse candidato, ele paga e paga bem e tem que pagar, esses profissionais estão aí para isso, estudaram para isso. Tá? O candidato quer ganhar 4.600 como sargento, ganhar 9.070 como oficial e não quer desembolsar. No primeiro mês de salário já se paga. Só que o ponto é, quando você não faz o previsto, você coloca em xeque. Você não tem certeza se vai funcionar ou não. Quantos e quantos candidatos, isso não só no militar temporário, mas em outros concursos, que pagam, vai para o curso de formação e a liminar cai. Do nada, o candidato é desligado. Vem lá solicitando o desligamento do candidato. E aí chegou uma informação também para mim, não é de hoje, né? Mas ao longo do tempo isso veio se confirmando e veio se repetindo. Candidatos, que não é muito bom, não faz muito sentido você entrar com decisões judiciais. E aí eu parei para pensar, eu até estava conversando com um aluno, com uma aluna, assim, vamos analisar, vamos tentar entender por que não é legal entrar com decisão judicial. E foi até um aluno ou uma aluna que falou, pô, Oliveira, do meu ponto de vista não faz sentido porque você está entrando com uma ação no seu futuro local de trabalho. Caramba, é isso. Então já começou bem a relação, né? Já começou bem o relacionamento entre candidato e instituição. Então, analisando a edição passada, muita decisão judicial poderia ter sido resolvido na preparação. Na preparação. Então, tudo que você for fazer, for resolver para esse processo, tem que ser na base da preparação. Não tem outro caminho. Porque aí você tem como, se algo sai do previsto, o processo ele pode errar. Então, se algo sai do previsto,
você consegue justificar, olha, o parecer é esse, foi dado esse parecer aqui, a gente precisa analisar. E aí é feita a reversão. Agora, se o candidato está errado, como é que ele justifica algo que ele errou, que ele fez errado? Tá? E aí teve até uma informação de um aluno nosso aprovado, Juan. Ele falou que é muito comum, ele antes de fazer o temporário, ele estava estudando para a Polícia Militar. Ele falou que é muito comum o candidato não treinar para o teste físico e depois tentar ressuscitar a aprovação pagando. Então, o pessoal entra com a ação judicial para reverter a situação. Mas se a pessoa tivesse se comprometido, se a pessoa tivesse realmente se comprometido, pode parar por aí. Já teria resolvido. Então, a gente vê que realmente existe uma falta de interesse muito grande. E uma coisa que eu aprendi esses tempos, não sei se qual foi o livro, se foi esse, enfim. Mas o maior interessado sempre é quem? É o candidato. Sempre somos nós. Nós devemos ser os maiores interessados. E aí nós estamos falando de adulto. Tudo isso aqui que eu estou falando tem tudo a ver com inscrição. Eu não estou fugindo do tema, não. Enquanto, olha isso aqui, ó. Olha esse resultado aqui, ó. Vou mostrar aqui na tela para você. Olha esse parecer aqui, ó, do processo seletivo. Vou mostrar aqui na tela para você, ó. Ó. Olha aí. Ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o cabeçalho. Para você ver que não é documento falso, não é fake. Olha aqui, ó. O comando, né, a comissão, entende-se também o comandante, divulga o parecer da análise de recursos referente à etapa de número 2. Aí você vê, ó, parecer deferido parcialmente. O que pode ser isso aqui? O candidato no recurso, ele questionou mais de um ponto, mais de um tópico. E aí, digamos lá, ele colocou três tópicos, 3 coisas diferentes no recurso. E aí, dessas 3, somente uma ou 2 foi considerado. Por isso que ele fala, aparece aqui, deferido parcialmente. Mas você vê, ó, indeferido, parcialmente indeferido, parcialmente deferido, indeferido, indeferido. O que mais, ó? Indeferido. Então, quanto tiver indeferido, quando tiver eliminados, faltou preparação aí. Para quem está aprovado, eu não tenho mais o que falar, parabéns. Agora, para quem está sendo eliminado, está aqui, ó, as orientações. Tem tudo a ver com inscrições, olha aí, ó. Indeferido. Aí o candidato fez a inscrição, aí o candidato vai para a entrega dos documentos, para depois ficar sabendo que não deu certo. E aí ele tenta reverter. E aí ele vai analisar. Pô, peraí, o candidato, beleza. O parecer dele foi esse, o argumento dele é esse. Não procede. Indeferido. Então, tudo que você for resolver, sempre na base da preparação. Uma outra coisa interessantíssima aqui, ó. Não compareceu, quero explorar isso aqui. Não se esqueça que na descrição tem um link, clica nesse link para você participar do nosso grupo de informações. Tá? Você que está vendo no Instagram, no nosso perfil, tem um link, clica nesse link, vem participar do nosso grupo de informações ou já vem conversar na nossa central de atendimento. Nós temos uma central de atendimento, tá bom? Principalmente para você conseguir separar o que é verdade
o que é mentira, o que é para você, o que não é. É uma guerra pela informação. Se redes sociais, se internet funcionasse, estava todo mundo aprovado, né? O vídeo que você vê é o vídeo que seu concorrente vê. Tá para todo mundo, não é algo só para você. Não compareceu. E você não pode acreditar que quem está participando no processo seletivo está ali para realmente conquistar a vaga. Às vezes o candidato está na sua frente, não vai dar para mim. Você não sabe se o candidato que a gente acabamos de aprovar mais uma aluna, inclusive ela mandou a foto, até publiquei nas redes sociais. Ela tinha acabado de sair, tinha acabado de sair não, estava no último dia do acampamento, não dava nem para ver o camuflado da farda dela cheio de lama, nem o número, ó, aqui atrás tem o número, ó, tá vendo ali, ó, 25. Esse número é, para quem tá vendo aqui no YouTube, ó, esse 25, fui lá na formatura do meu aluno. E aí, esse número dela, o número dela, que estava no mosquetão, coberto de lama. E aí ela foi aprovada porque quem estava na frente dela desistiu na última etapa. Assinou o termo lá, desistência. Opa! Se você não quer, tem quem queira. Incorporou. Você não pode acreditar que quem está na sua frente ou quem está concorrendo do processo tem interesse. É uma partida de pôquer aqui. Não tem lá a parte que os jogadores vão blefar? Tem ali, mas não tem? Aposta, mas está blefando, está mentindo. Você não pode acreditar que quem está participando tem as exigências, esse candidato tem real interesse. Tem candidato que está só, sabe, eu quero me inscrever, estou bem na empresa, quero só saber como que seria, como é que seria se eu fosse concorrer nesse processo. A pessoa põe um nome, a pessoa está na empresa, está bem, está recebendo bem, mas ela, se alguma coisa der errado, e ela vai lá e não comparece. Ou candidatos que não se planejam, não fazem um planejamento financeiro, e não conseguem custear o processo seletivo. Esses dias, conversando com um candidato, achei um absurdo isso, cara, um absurdo. Só com seus 30 e poucos anos, barbado já. E aí ele é do Rio de Janeiro, fez a inscrição para Santa Catarina, isso no processo da aeronáutica. Ele não sabia que tinha que ir lá. Como é que você se inscreveu para Santa Catarina e não sabe que é lá o processo? Pelo amor de Deus, tem que ter interesse nisso aí, gente. Tem que ter vontade. Um processo seletivo que paga acima da média. Não vai te pagar R$ 500, não vai te pagar R$ 300, não é um bico. Olha a falta de comprometimento. Eu fico com dó de quem iria se beneficiar se a pessoa levasse a sério essa aprovação. Filho, mulher, quem está ao redor. Não é um dinheiro para você ficar milionário, mas, poxa, é acima da média. Dá para você, pelo menos, viver melhor do que a CLT e ter condições de dar o seu próximo grande passo, sem ficar se privando. Beleza? Então, pelo amor de Deus, comprometimento. Isso tem tudo a ver com inscrição. Beleza? Não compareceu. E aí, estamos agora na edição de 2025. Beleza? E aí, o que é muito comum? Esses dias, 2 pessoas me chamaram lá na central, e aí fui chamado de mentiroso. Está mentindo aqui para mim. Está mentindo. As inscrições já estão abertas. E aí era candidatos de outros estados. Eu falei, meu amigo, tudo que eu te falei, você depois escuta com calma. E tudo que eu falei é verdade. As inscrições para o seu estado, no caso ali Brasília, ele vai participar para odontologia, ainda não aconteceu. Então, onde você vê essa informação está errada, eu não vou ficar me justificando. Porque está tudo certo que eu estou te passando. E aí, no outro caso, teve uma moça também. Ah, mas as inscrições já estão abertas. Minha senhora, o seu estado ainda não aconteceu. Não aconteceram as inscrições. E por quê
que os candidatos confundem? Por quê? Isso tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul. Está aí na sua tela. Quando abrem as inscrições, você vê lá, sargento técnico temporário, oficial técnico temporário para a área do magistério, oficial técnico temporário, médico, farmacêutico, dentista, veterinário, você vê lá cabo, técnico, cabo especialista, você vê cabo músico, você vê oficial combatente. Então, muitas vezes a abertura acontece para o Estado, o candidato vai concorrer, mas ainda não aconteceram as inscrições para a especialidade que o candidato está concorrendo. Então, não abrem as inscrições de uma vez só para todas as áreas. Inclusive, para alguns estados, aconteceram as inscrições antes da data do ano passado, mas para algumas especialidades, para algumas áreas. O candidato vê lá, inscrições abertas para o Rio Grande do Sul. Caramba, já passou as inscrições, perdi. Mas não abriu para a área dele ainda. Então, no caso aqui, estão abertas as inscrições para sargento e para oficial. Ainda não aconteceu para médico, farmacêutico, dentista e veterinário, não aconteceu para cabo, não aconteceu para combatente, não aconteceu para cabo músico. O processo seletivo abriu só para oficial temporário e sargento temporário. Então, abriu as sessões, não aconteceu ainda. E a gente aqui acaba, né, por uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento, acaba saindo como errado. E ainda falei, né? Daqui a pouco você vai ver o noticiando nas redes sociais que estão abertas as inscrições, vai sair a relação das áreas e você não se preparou. E você achou que era mentira. E aí, parou por aí. Então, o que pode acontecer é isso que eu acabei de te falar. Abrirem as inscrições para determinadas áreas. E o candidato não sabe nem qual é o link, não sabe nem qual é o site, não consegue interpretar o edital, outra coisa. Teve uma moça que falou assim, eu olhei no edital, não vou participar porque é voluntário. Você que está com dúvida, clica no link que está fixado no nosso perfil, vem conversar com a nossa equipe. O voluntário não é que você não vai receber, o voluntário é que você está ciente das regras, o voluntário é que você está participando por livre e espontânea pressão, entende? Você é voluntário ao processo seletivo, você está ciente das regras, mas a oportunidade ela é remunerada, beleza? Então tem que saber muito bem o que está fazendo. E nesse processo seletivo aqui também, inscrições para Rio Grande do Sul. Uma moça falou assim, mas eu não vou participar porque eu não tenho experiência. Eu li o edital e está falando que está pedindo 1 ano de experiência. Não, minha senhora, não é isso, não é isso. Para fins de pontuação, então, para contabilizar a sua pontuação, no mínimo 1 ano. E não para participar você tem que ter experiência. Para fins de pontuação, 1 ano de experiência. Então, só será contabilizado quando o candidato cumprir esse tempo, quando apresentar esse tempo mínimo. Então, tem que realmente entender. Não pode, acabei de publicar um vídeo muito legal, sobre achismo. Sobre achismo. Eu acho, a tua eliminação já aconteceu. E aí você vê, o e-mail, né? Tem um e-mail aqui, mas você tem que entender que eles não vão responder às suas particularidades. Quem está lá do outro lado vai se resguardar. Não adianta falar, meu caso é esse, não adianta querer escrever um textão, um depoimento, um textão. Está no item tal, olha o edital, ou nem responde. Entende? O processo ele tem que se respaldar. Se tem candidatos
que tentam aí encontrar lacunas no processo para poder se beneficiar. Imagina se ele não se resguardar. Então tem um e-mail aí, mas que não serão respondidas as suas particularidades. Tenta aí e depois me confirma, tá bom? Primeira etapa são as inscrições. Olha só que interessante também, ó, uma nota do processo seletivo aqui, ó. Aqui foi do ano passado, tá bom? Mas olha só que interessante. No ano de 2023, tá? Tá aqui, ó. Até o presente momento, cerca de 47% dos candidatos inscritos não optaram por nenhuma especialidade no sistema, desclassificando-os automaticamente do processo seletivo ao final do referido período de inscrições. Então, o candidato ele entra lá e fica brincando com o sistema das inscrições. Ele fica fazendo graça. A área do candidato é para fazer graça. Entrou para a inscrição, vai embora. E aí fica lá. 47% dos candidatos inscritos não optaram por nenhuma especialidade no sistema. Tá aí. E aí ele estava notificando, ó, vão encerrar as inscrições, meu amigo. 47% não optaram por nenhuma especialidade. O que é especialidade? É a área que o candidato vai concorrer. Então, se o candidato não sabe nem qual é a área que ele vai concorrer, é desse cara que você tem medo? Desses 47% aqui? É disso aqui que você tem medo? Então, uma nota oficial do processo seletivo. Quais são as etapas? A etapa da inscrição, avaliação curricular, conferência de documentação presencial, entrevista e inspeção de saúde. Então, nesse estado, o candidato vai fazer a conferência de documentação presencial, entrevista e inspeção de saúde. Teste de conhecimentos teóricos e práticos e exame de aptidão física. Beleza? Então, algumas áreas estão aí na sua tela. Ó, serão aplicados testes de conhecimentos aos candidatos das áreas de saúde, aí enfermagem com instrumentação cirúrgica, análises clínicas, farmácia, radiologia, informática, magistério e pedagogia, manutenção automotiva, metalurgia, eletroeletrônica e técnico em refrigeração e climatização, instrumento musical, rádio e televisão, para locutor e direito. Beleza? Então está aí. E aí o candidato não faz a interpretação do edital, meu Deus, teste de conhecimento, o que é isso? Ferrou, vou fazer prova, não quero mais. Para algumas áreas, e você que vai fazer, é só se posicionar, é só estudar. Você é do tipo de candidato que espera a abertura das inscrições, você vai ter que correr agora, tem que comer com farofa isso aí. Agora, se você faz um trabalho com antecipação, com calma, com elegância, poxa, até a abertura, você tem tudo para arrebentar no teste de conhecimentos teóricos / teste de conhecimentos práticos. Beleza? Então, aí na sua tela está a área de inscrição. Beleza? Então, você vê dados pessoais, como nome completo, CPF, sexo, estado civil, endereço, contato, e-mail. Você vai repetir o seu e-mail, você vai informar o tempo de serviço nas Forças Armadas até a data da inscrição, se você tem ou se você não tem. Vai colocar se você é civil ou militar temporário das Forças Armadas. Olha só, hein? Analisando, nós estamos aí há mais de 3 anos já com esse processo seletivo e você não encontrava essa informação aqui, ó. Civil ou militar temporário das Forças Armadas. Tá? Das Forças Armadas. Tá? E aí, você não tinha essa informação. E agora já tem algo específico para o militar temporário. E aqui você declara, está declarando, ó, declaro que li o aviso de convocação e que as informações aqui cadastradas são verdadeiras. E aí você lá na frente vai montar um recurso. Ah, mas você declarou que leu. Ah, você leu, não compreendeu. Aí tem que entrar com a nossa mentoria, beleza? E ler é diferente de interpretar. Você tem que ter clareza, tem que ter certeza do que você está apresentando. E aí ele fala, atenção, ao clicar em cadastrar, aguarde, o processo pode levar de 2 a 5 minutos, não feche a aba ou o navegador. Depois que você preenche aqui, você vai para uma área, olha só que bacana, ó, onde você vai começar a publicar, que os jogos comecem, né? Olha só, vai começar a publicar aqui toda a documentação
que diz respeito ao seu caso, à sua especialidade, tá? Então, quais são? O que ele fala aqui, né? Nas inscrições. Olha só que interessante. Ele fala aqui, ó, o candidato deverá obrigatoriamente escolher pelo menos uma especialidade, fazer a autodeclaração de heteroidentificação e optar ou não pela concorrência pelo sistema de cotas. Então, nas edições anteriores não tinha o sistema de cota, foi implementado. Tá? Então, se o candidato quer concorrer através do sistema de cotas, ele vai declarar lá na inscrição. Tá? O interessado poderá se inscrever para diversas especialidades e fazer alterações cadastrais e uploads no sistema até o final desta etapa. O candidato deverá fazer o upload de toda a documentação prevista no anexo C. Quem é a bola da vez? Anexo C. Aqui, ó. Essa é a documentação que você deve anexar no sistema. Documentos pessoais, profissionais, documentos específicos para quem é militar, documentos específicos para mulheres. O anexo L, você vai registrar, né, vai fazer o reconhecimento de firma, ele vai registrar em cartório. Era muito comum, isso há alguns anos atrás, tá? Você ter que apresentar para alguns estados um monte de todos os documentos autenticados. E aí, era um dinheiro, hein? Era um dinheiro. E aí, o que ele começou a fazer? Não, eu vou pedir todos os documentos e um único documento eu peço o reconhecimento em cartório, faço ali o reconhecimento de firma reconhecida em cartório, e só esse documento inclui os demais. Poxa, ajudou pra caramba, né? Ah, e uma outra coisa que ajudou, que é particular aqui da terceira região militar, né, Rio Grande do Sul, o edital não veio torto, né? Nas últimas edições você viu o edital assim, ó, tenso. Ah, e não dava para escanear, não dava para buscar palavras-chave no edital. Ah, esse já veio reto e dá para você buscar as palavras-chave no edital. Obrigado, ajudou muito. Agora, o desafio desse edital é que você tem que saber fazer uma boa interpretação, porque o edital de sargento e oficial são juntos, né? Então, uma hora ele está falando de sargento, outra ele está falando de oficial, a hora ele está falando de oficial para determinadas especialidades, isso acaba confundindo. Então, tem que ter muita certeza, porque em um único edital ele está tratando de dois, digamos, dois processos, de duas oportunidades, para oficiais e para sargentos. E aí você tem que fazer a inscrição. Entrou no sistema, cadastro de dados pessoais, profissionais, endereço, telefone, e-mail, e-mail para contato, telefone para contato. Entrou no sistema, você vai começar a anexar os documentos do anexo C. Vai fazer o upload no sistema, beleza? E depois ele vai conferir. Quando encerrarem as inscrições, ele vai fazer a conferência. Nesse momento, cada um coloca aquilo que acha que vai funcionar. E aí, depois que encerram as inscrições, ele vai conferir. Você tem que entender que esse documento está aqui, ele vai para onde? Ele vai ficar armazenado no sistema e ali os fiscais vão começar a verificar. Vai começar a toda a verificação. E aí que eles começam a analisar cada caso. É ali que eles vão ver se o candidato colocou de acordo com as exigências. Beleza? Então, inscrições, preenchimento dos dados pessoais, profissionais e o upload de toda a documentação, que é o anexo C. Tá? Um abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.